purgatório existe. Purgatório é mais uma das doutrinas da tradição religiosa, do magistério religioso. Sabemos, os religiosos que defendem essa doutrina humana sabem que esta invenção é uma invenção teológica da tradição religiosa que não se encontra nas Sagradas Escrituras. Para isso, eles pegam vários textos isolados, textos de Apocalipse, dos Evangelhos, da Carta de Paulo aos Coríntios, para dizer que as pessoas precisam passar por um processo de santificação para poder encontrar a Deus. Citam até Hebreus 12:14. Buscai a paz e a santificação com todos, sem a qual ninguém verá a Deus. Por quê? Porque para essa tradição religiosa, somente morre na amizade com Deus, santo, aqueles a quem essa organização religiosa santificou, beatificou e santificou. Então estes que são os super-homens da religião, os maiorais, aquelas pessoas que são diferentes de todas as outras, são os que vão para a eternidade com Deus sem passar pelo purgatório. Porque ele não precisa purificar nenhum pecado mais, pagar por nenhum pecado, já foram todos pagos. Então, as penitências são feitas pela igreja que está no céu, segundo eles, e pela igreja que está na terra. Olha que aberração. Os santos que morreram com Deus no céu, na eternidade, intercedem pelos que estão no purgatório. E as famílias e as pessoas, a igreja reza, missa para os mortos, intercede por essas almas, para que eles passem desse estágio, que é um chamado estágio, não um local físico, é só um estágio, onde a alma vai ser purificada para poder encontrar com Deus ou ir para o inferno. Todos os que não são santos passam por lá, uns para ir para a eternidade com Deus e outros para ir para o inferno. Eles dizem que o sacrifício de Cristo foi suficiente, mas você, como homem, não conseguiu atingir a perfeição. Não pôde ser santo em vida. Aí tem que pagar por seus pecados, pagar apenas no purgatório, que é um estágio de purificação, para que você possa entrar na eternidade com Deus. Como o sacrifício de Cristo é suficiente para perdoar todo o pecado, se você precisa passar no purgatório? Ah, mas você tem que entender que Cristo fez a parte dele e nós devemos fazer a nossa parte. Esse é o maior dos problemas. Por quê? Porque coloca no homem uma autoridade e uma participação na sua salvação, onde o homem faz atos, o homem faz obras para que possa alcançar a vida eterna com Deus. O homem tem que fazer a sua parte, o homem tem que agir. O homem não pode ficar inerte e esperar que Deus faça tudo. Por quê? Deus não vai fazer tudo. É assim que eles defendem. Logo, você vai para o purgatório, passar por esse estágio de purificação para você pagar penas que você não pagou na terra. Para os defensores do purgatório, dessa doutrina humana, santo não é os santos da Bíblia. Santos não são os salvos em Cristo, fazem parte da igreja do corpo de Cristo. Não são os santos que são revelados nas Sagradas Escrituras, aqueles que nasceram de novo e foram regenerados. Santos só são santos aqueles que uma igreja religiosa, uma organização, beatificou e santificou. A Bíblia diz que nós somos chamados para ser santos, fomos salvos para ser santos, mas ele diz, não. Vem a tradição religiosa e diz, não. Quem é você, ó homem, para se achar santo? Você é muito ousado, você é muito desaforado. Você não pode de jeito nenhum, de nenhuma forma, se considerar santo. Quem é você para se igualar com São Fulano de Tal, com Santo Fulano de, com Santo Fulano de Tal, com Santo Fulano de Tal, com Santo Fulano de Tal, com Santo Fulano de Tal? Quem é você? Você é muito desaforado, muito ousado, querendo se igualar com Santa Fulana, Santa Cicrana, Santa Beltrana, Santa... tudo. Quem é você, homem? Porque para essas pessoas que vivem dentro dessa idolatria religiosa, existe uma classe de pessoas dentro da religião que são super pessoas, super homens e super mulheres. São todos liderados pela mulher das mulheres, que é a Maria da tradição religiosa. Depois vem os homens dos homens, que são os santos beatificados e canonizados. Depois vem as mulheres
das mulheres abaixo de Maria da tradição, que são as santificadas e canonizadas. E quem é você? Você querer se igualar a esses santos é muito desaforo, é muita arrogância da sua parte. Peça perdão a Deus quando você disser isso, nunca mais diga isso. Fazem uma lavagem cerebral, uma doutrinação, proselitismo religioso em prol de uma religião, em prol de doutrinas humanas, visando a cegueira das pessoas. E aí dizem, não, quem é você para ser santo? Quem é você? É por isso que o purgatório foi criado. Nós sabemos que não está nas escrituras, eles dizem, todos eles dizem. Mas a tradição religiosa nos mostra vários e vários fundamentos para nós acreditarmos na existência do purgatório. É assim que eles defendem. Então, nós não podemos duvidar. E eles ainda dizem, viu? Ainda bem que Deus criou o purgatório. Se ele não tivesse criado, nenhum de nós iria para o céu. Somente os santos. Olha a aberração. Se Deus não tem criado o purgatório, somente os santos iriam para o céu. E as outras pessoas comuns jamais iriam ali. Aí você é obrigado a acreditar nessa doutrina religiosa? Não. Você não pode se prender a isso. Você não pode ser servo de mentiras de uma religião qualquer. Seja qualquer for essa religião. Você precisa ser servo unicamente da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Você não deve ter compromisso com religiões. Seu compromisso é a palavra de Deus. Purgatório é uma invenção da religião, do romanismo. Purgatório não é uma doutrina bíblica. Por mais que se deem desculpas, façam narrativas, silogismos, são vários argumentos filosóficos, retóricos, mas não tem fundamento bíblico. Não adianta citar versículos para fundamentar uma doutrina, sendo que aqueles textos dos versículos não falam sobre aquela doutrina. Não adianta. Essa é a artimanha dos mentirosos, dos falsos ensinadores, falsos mestres. Pegam versículos, criam doutrinas e dizem, está na Bíblia. Mas não está na Bíblia, é o versículo, não a doutrina que eles defendem. Purgatório não passa de uma invenção humana da tradição religiosa, mas um dogma religioso que não representa a vontade de Deus nem a sua palavra.